E aí, pessoal do terceiro, tudo beleza? Estou aqui para gravar para vocês uma resolução da questão de aula, mais as duas extras que você vai ter, tá, na nossa apostila, beleza? Então dá uma olhada lá, ó. A gente está falando dessa questão aqui, da Santa Casa, lá na página 347, que diz assim: a figura a seguir representa uma associação de duas lentes esféricas, 1 e 2, atravessada por dois raios de luz monocromática que incidem na lente 1, paralelos ao seu eixo principal, e emergem da lente 2, também paralelos ao seu eixo principal. Sendo F1 e F2 os módulos das distâncias focais dessas lentes, o valor da razão módulo de F1 por módulo de F2 é... E aí, como é que a gente resolve essa questão? Vamos lá, o que a gente sabe a respeito desse tipo de problema? A gente sabe que raios de luz que incidem paralelamente ao eixo principal de uma lente convergente, que é a primeira, tem que emergir da lente passando na direção do foco, eles vão se cruzar no foco. Então, esse ponto aqui, ó, que representa a trajetória desses dois raios de luz, caso não tivesse a lente 2, eles vão ser o foco da nossa lente 1. Ó, incidiu paralelo ao eixo principal, refrata, passando na direção do foco. Então, esse ponto é o foco da nossa lente 1. Como essa lente é uma lente convergente, o foco de lente convergente é positiva. Tem sinal positivo. Então, a distância entre a lente e o nosso foco imagem, 50 centímetros, portanto, o nosso foco 1 vale 50. Beleza? Se eu tivesse apenas a lente 1, a gente teria o cruzamento dos raios aqui. Lembra, se eu posiciono um objeto nessa posição, pela concentração dos raios de luz, ele pode, inclusive, pegar fogo, né? Vai ter uma concentração de raio de luz, vai aumentar a temperatura. Entretanto, esses raios de luz, quando eles incidem na nossa lente 2, que é uma lente divergente, eles saem paralelos entre si. Um raio de luz, para sair paralelo ao eixo principal, ele tem que incidir na direção do foco também, só que seria na direção do foco objeto, tá? Então, este ponto que está representado aqui, o mesmo ponto que é o foco imagem da lente 1, ele é o foco objeto da lente 2. A minha lente 2 é uma lente divergente. A distância do ponto focal até a lente, né, do nosso foco principal até a lente, é a distância focal. De lente divergente é negativa. Se toda essa distância era 50 e a separação entre as duas lentes é 40, da lente 2 até o foco principal eu tenho 10. A lente divergente tem foco negativo, então meu foco 2 é menos 10. Tá? Lente divergente tem foco negativo. Se eu dividisse o foco 1 pelo foco 2, 50 por menos 10 daria menos 5. Só que ele pede para a gente fazer isso em módulo. Então, o módulo de 50 dividido por módulo de menos 10. 50 dividido por 10. Isso vai dar 5. Alternativa E. Tá? Se você tiver tomado algum susto aí, só dá um grito para mim, que escreve para mim aqui, escreve para mim na aula, e a gente discute isso junto, tá bom? Manda e-mail ou me escreve nos comentários aqui do vídeo. Belezinha? Então, questão da Santa Casa bacana, né? Raios de luz que incidem paralelos, passam pelo foco, e se eles saem, se eles emergem paralelos, é porque eles incidiram na direção do foco. Segunda questão, uma questão do Einstein, uma questão bem bacana de resolver, porque ela tem uma pegadinha, uma interpretação legal para a gente fazer. Ele fala assim: um objeto real que possui 10 centímetros de altura é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa, perpendicularmente ao seu eixo. Fala para mim, que lente é essa que é biconvexa? É uma lente convergente. Biconvexa, as duas faces são para fora, é uma lente de bordas finas. A gente imagina que essa lente está posicionada no ar. Então, ela é uma lente biconvexa, uma lente convergente. A imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura. Então, o que eu sei para a lente? Eu sei que eu vou pegar um objeto de 10 centímetros, vou colocar esse objeto a uma distância de 30 da lente, e a imagem vai ter 2,5. Essa imagem de 2,5, ela poderia ter um I positivo de 2,5 ou um I negativo de 2,5. Esse caso aqui, ó, eu tenho certeza que o I vai ser negativo, menos 2,5. Aí, professor, mas como é que você sabe isso? Eu coloquei 2,5 aqui e não deu a resposta. A nossa lente convergente, ela não gera imagens virtuais e menores. Se você coloca o I positivo, você está dizendo para mim que a imagem ela é direita, e imagem direita é virtual. Se o meu objeto tem 10 centímetros de altura
e a imagem tem 2,5, ela seria virtual direita e menor. Tá? Imagem positiva é imagem virtual. E eu não posso ter uma lente convergente produzindo uma imagem virtual direita e menor. Ela produz imagens reais, invertidas, e aí eu tenho a opção de tamanho menor, do mesmo tamanho ou maior. Então as reais, os 3 tamanhos eu posso ter aqui. E se for virtual, o comportamento da lente convergente é somente de lupa. Virtual direita em maior. E pelo tamanho, ó, 2,5 da imagem e 10 do objeto, a minha imagem é menor. Portanto, ela só pode ser real, invertida e menor. Por isso que o I é negativo. Se a gente não sacasse isso, se a gente colocasse um I igual a 2,5, a gente errava essa questão. Então, aquela tabela que eu te apresentei em aula, que te dá uma ideia de como é a imagem, de acordo com a posição, de acordo com o tipo de lente de espelho, é fundamental que você saiba. Tá? Essa lente biconvexa nunca geraria uma imagem com um I positivo de tamanho menor que o objeto. Por que isso era importante para nós? Ele vai continuar o texto falando do espelho. Para produzirmos uma imagem deste mesmo objeto e com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico cujo raio de curvatura é igual a 20, bom, se ela vai ter a mesma característica, a minha imagem vai ser real, é obrigatório. Espelho que gera imagem real é espelho côncavo. Então eu posso dizer para você duas coisas. Que o objeto vai ter 10 centímetros de altura e que meu I é menos 2,5, porque eu quero usar o mesmo objeto e quero ter o mesmo tamanho de imagem. Tá? E aí o foco desse espelho a gente consegue determinar. O foco é metade do raio. Se o raio era 20, o foco vai ser 20 dividido por 2, que dá 10. Positivo, porque se trata de um espelho côncavo. O que ele pediu para a gente? Né? A distância do vértice em centímetros da superfície refletora deverá ser posicionado o objeto. Ele quer saber da gente qual é o P. Eu quero saber o P, eu sei o foco, mas eu não sei o P', então a gente podia fazer a equação dos pontos conjugados, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não vai dar, porque eu não sei o P', mas eu posso usar a equação do aumento. I dividido por O é igual a F sobre F menos P. Vou colocar aqui, ó. I sobre O é F sobre F menos P. Professor, mas a gente não vai fazer conta nenhuma para a lente? Não. A lente só estava aqui para dizer para a gente que a imagem tinha que ter uma altura negativa, porque eu não conjugo imagem virtual direita e menor, né, nesse tipo de lente. Só para isso. Então, I sobre O é igual a F sobre F menos P. Beleza, meu I, menos 2,5, lembra, a imagem é real, dividido pelo O, que é 10, é igual ao foco, que é 10, dividido por 10 menos P. Vamos multiplicar isso em cruz? Menos 2,5 vezes 10 vai dar menos 25. Ó, menos 2,5 vezes 10, menos 25. Menos 2,5 vezes menos P, menos vezes menos dá mais, então mais 2,5P. 10 vezes 10 é 100. Menos 25 mais 2,5P é igual a 100. 25 vai somar do outro lado. Então 2,5 vai ficar 100, que já estava lá, mais 25, é o 125. Aí a gente vai falar que o P é o 125 dividido por 2,5, né? Divido aqui por 2,5. E 125 dividido por 2,5 dá 50, que a gente vai ter na alternativa D. Então, olha que questão bacana, complicadinha de pensar, por causa dessa entrada. Quando a gente tem valores de entrada que são negativos, geralmente a gente se perde. Então, toma cuidado. Quando você tem foco, se esse foco é positivo ou negativo, se o seu P' é positivo ou negativo, quando você conhece, se o seu I é positivo ou negativo, o aumento também, tá? Analise esses caras, toma cuidado. Consulte aquela tabela que eu passei para você na aula, para você saber os sinais desses 4 elementos que eu te falei. Finalmente, ó, a última questão é uma questão da Unesp que fala assim. A figura representa uma lente convergente, distância focal 20 centímetros, em um objeto linear, colocado perpendicularmente ao eixo principal da lente, na posição a 40 centímetros do centro óptico. Esse objeto é movimentado no sentido da lente, então vou aproximá-lo da lente, e 2 segundos depois chega ao ponto B, a 30 centímetros dela. No intervalo de tempo em que o objeto foi de A para B, a velocidade escalar média com que a imagem do objeto se movimentou foi. Então, o que eu preciso fazer para matar essa questão aqui? Determinar qual é a posição inicial da imagem e a posição final da imagem. Se eu sei onde a imagem estava conjugada quando o objeto estava em A, e eu sei onde a imagem está aparecendo, está sendo conjugada quando o objeto está em B,
Pelo ΔP', eu consigo calcular a velocidade dela. A posição inicial eu nem vou calcular, gente. Por quê? Ó, o meu objeto está posicionado no ponto A, que está a 40 centímetros da lente convergente, sendo que o foco está a 20 centímetros. Então, o objeto está bem em cima do antiprincipal. O meu P é igual a 2F. Pode guardar essa aí no fundo do seu coração. Quando o P está em cima, né, o P é igual a 2F, o objeto está em cima do antiprincipal, na lente convergente, a imagem formada tem exatamente o mesmo tamanho. E ela está lá em cima do outro antiprincipal, ela está em cima do antiprincipal imagem. Objeto colocado a uma distância 2F tem uma imagem que também vai sair a uma distância 2F quando a sua lente é convergente. Tá? Pode fazer a conta. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre o PO', né? O P0 aqui, ó, de posição inicial. Vai sair 40. Objeto posicionado no antiprincipal de uma lente convergente gera a imagem no outro antiprincipal. Tanto a gente fez a construção em aula, né, a partir de construção, como a gente dá para a gente fazer a conta e chegar nessa mesma ideia. Beleza? Vou fazer a conta do outro, esse não tem jeito. Quando você aproxima o objeto para a posição B, o seu P passa a ter 30 centímetros. E eu quero descobrir quem é o P'. Como o foco a gente sabe que vale 20, eu posso falar que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente não tinha usado essa equação ainda, né? 1 sobre 20, foco positivo, lente convergente, igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Vou pegar 1 sobre 30, vou passar subtraindo. Beleza? Vou subtrair 1 sobre 30. Eu vou me tirar daqui, porque acho que vai cair texto em cima de mim, ó. Tá? Mas eu tô aqui ainda. MMC de 20 e de 30 é 60. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2. Como tinha o menos na frente, 3 menos 2 sobre 60. Do outro lado ficou 1 sobre P'. Se a gente subtrai 3 de 2, 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Multiplique em cruz, igual, o que você quiser. O seu P' vai valer 60 centímetros. Então, a imagem agora está a 60 centímetros da lente. E antes ela estava a 40. Só para aproveitar o slide, eu vou fazer o cálculo embaixo das alternativas aqui, ó. A velocidade média vai ser o ΔP', o tanto que a minha imagem andou, dividido por ΔT. Qual é o deslocamento que a gente tem da imagem? Bom, a posição final, 60, menos 40, que era a posição inicial. Então, a gente tem uma imagem que se deslocou por 20 centímetros. Né? Ela saiu do 40 e foi lá para o 60. Se ela se deslocou 20 centímetros em 2 segundos, a velocidade dela vai ser de 10, na média, 10 metros por segundo. E isso vai dar a alternativa B. Beleza? Tá? Você pode, evidentemente, pausar esse vídeo a hora que você quiser, para você poder olhar esse resultado, anotar com calma. Tá? Eu vou voltar aqui para mim, ó. Opa! Tá? Nesse finalzinho de tarde que eu estou gravando isso aqui em casa, aproveitando meu tempinho para poder fazer essa gravação. Espero que tenha te ajudado. Se você precisar de mim, escreve, deixa um comentário aqui no canal ou manda e-mail para mim, lá no meu e-mail corporativo. Joinha? Juízo, pessoal. Bom estudo e até breve.